impacto do colorismo ele é gigantesco. Até porque as pessoas elas não entendem o que é o colorismo, né? O Brasil ele é um país totalmente miscigenado e o racismo no país ele é fenótipo. Isso significa que, de acordo com a quantidade de melanina que você tem na sua pele, mais racismo você vai sofrer ou menos racismo você vai sofrer. Eu acho muito complicado sobre o colorismo, principalmente pela questão pardo. Por quê? Eu mesma tenho uma irmã que ela é da minha cor e no registro dela está se autodeclarando como parda. E ela é da minha cor. Então é uma pessoa negra. Conheço pessoas também que são da pele clara e que se declaram como parda também. Então essa questão do pardo no Brasil é algo assim que ficou muito estranho, porque a pessoa não sabe se é negra ou se é branca. Ela não sabe se definir, ela só sabe se definir, eu sou parda, mas ela não sabe aonde ela se classifica. Meu nome é Maria Júlia e eu me autodeclaro parda. Meu nome é João Paulo e me autodeclaro pardo. Meu nome é Giovana e me autodeclaro como parda. Meu nome é Anthony e eu me declaro pardo. Meu nome é Miguel e eu me declaro pardo. Mas sem esse entendimento, a gente ainda fica caindo nos questionamentos, por exemplo, das pessoas que se autodeclaram pardas. Porque elas vivem em um limbo. Então, elas são brancas demais para ser negra ou negras demais para ser branca. Em que lugar ela se encaixa? E a nossa história brasileira, a gente, um país ainda bastante racista, a gente sabe que tem diferenças. Então, quanto mais clarinha a pessoa, menos pigmentada, menor é o racismo que ela vai sofrer. E isso também, então, piadinhas como marrom bombom, da cor do pecado, tudo isso é para suavizar a nossa cor, apagar ainda mais a nossa história e dificulta o reconhecimento de pessoas que são pretas, como pertencentes a essa comunidade. Ela acaba enfraquecendo, né? Ela se enfraquece porque ela não se enxerga como um coletivo e enfraquece a luta também, né? Então daí a importância da gente passar de uma história que a gente foi ensinado de um ponto de vista eurocentrado e passar para um outro ponto de vista em que a gente realmente reconhece toda a história do negro como ela realmente foi, com todo o conhecimento, com toda a cultura, com toda a ancestralidade, com toda a força, né, que o povo negro tem, e isso ser difundido para a nossa sociedade para conseguir conscientizar o pessoal e a gente promover uma luta mais elaborada, mais forte. De repente você vai fazer essa seleção, né, de grupo étnico-racial. Aí você vai e coloca, não quero negro, eu sou italiano, né? Então eu meio que discrimina uma parte da sua genética, né? Então eu não... É que nem na aldeia, né? Na aldeia, quando nasce uma criança filha de indígena com não indígena, para nós ela é indígena, não existe mestiço. Não tem esse mestiço, é mestiço. Né, ou nem vocês antigamente falavam, bugre, né? Não existe, né? Porque não tem como você dividir uma criança ao meio e falar, essa parte de você é indígena, essa parte de você é não indígena. Para nós ela é indígena. E hoje a gente tem essa problemática, né, da questão do colorismo, principalmente em algumas políticas públicas, que interfere também, e na própria autoestima da pessoa, que ela não se autodeclara ou tem vergonha de se autodeclarar. Imagina aqui uma criança que cresceu ouvindo sempre coisa negativa sobre pessoas negras. Ouviu falar que preto é macaco, ouviu falar que preto é sujo, ouviu falar desde a infância tudo sobre negativo sobre a população negra. Automaticamente ela tem vergonha, quando chega na adolescência, de assumir o próprio cabelo, de assumir o tom da pele, e automaticamente ela fica se classificando, né? No Brasil, há 10 anos atrás, foi feita uma pesquisa onde tinha mais de 100 tons de pele. Era marrom bombom, era chocolate meio amargo, era cor de caju, era cor do pecado, enfim, mais de 100 nomes para não falar pessoa preta ou negra
no nosso país. E até o próprio pardo, né, que a gente não encontra essa cor parda, mas infelizmente acabou bagunçando. Então, assim, primeiro vem essa autoestima, esse histórico que a pessoa não tem coragem, né, de se autodeclarar. Segundo, que isso aí é coisa de 134 anos para cá, né, depois da abolição, nasceu o racismo, depois da abolição, e nasceu esse branqueamento, tentar branquear o nosso país. Meu nome é Maria Fernanda e eu me autodeclaro branca. Meu nome é Micaela e eu me autodeclaro branca. Meu nome é Cauã e eu me declaro branca. Meu nome é Beatriz e eu me autodeclaro branca. Meu nome é Manuele Johnny e eu me declaro como branca. Meu nome é Vitória e eu me declaro como branca. Meu nome é William e eu me autodeclaro como branco. Desde muito pequeno eu notava, por exemplo, que eu tinha alguns amigos que, em função, né, da cor da pele deles, eles eram tratados de maneira completamente diferente como eu era tratado pelas pessoas adultas. Eu não entendi o porquê, não fazia sentido, ficava sempre às vezes tentando buscar, né, tipo, não, mas o que aconteceu? Por que foi? Por que a resposta para ele foi daquele jeito? Por que enfim, sabe? A rispidez. Então acontece assim, de maneira essa diferença, né, de tratamento das pessoas acontece em muitos níveis. Então eu notava isso desde pequeno, sem entender muito bem por que isso acontecia. E ao longo da vida você vai notando essas coisas acontecendo, né, de maneira ainda mais, sei lá, evidente, ainda mais grave, ainda mais intensa. E com isso foi negativar. Tudo que é de matriz africana é ruim. E isso aí, nossa geração, nosso povo, nossas crianças crescem ouvindo tudo negativo. O que o movimento negro faz, o que as entidades, associações e muita gente da área cultural faz. Contar uma nova história. A gente precisa ouvir uma nova história na base, a verdadeira história do povo negro, para a gente se assumir, para a gente se reconhecer e para a gente, na hora que alguém perguntar, o IBGE chega na porta de casa, ele ter orgulho de falar, sou uma pessoa preta, independente da melanina, independente se é retinto ou se é tinto. Ele acaba se identificando como uma pessoa preta. Me chamo Cauane e me autodeclaro como preta. Meu nome é Isabel e eu me declaro como preta. Meu nome é Cauane Alexia e eu me declaro preta. Como você se sente sabendo que a cor da sua pele é preta? Eu me sinto autêntico, único, só que sabendo que tenho referências que são igual a mim na forma positiva. Me sinto lindo, com a autoestima renovada, apesar de ter algumas questões também que acho que pessoas pretas têm, né? Essa questão da autoestima, mas sempre lembrar que a gente é único, que a gente é autêntico, que a gente brilha, que a gente é luz. E é isso. Você se sente feliz com o seu próprio cabelo? Eu me sinto feliz com o meu cabelo, porque nós, pessoas pretas, costumamos dizer que nosso cabelo é a nossa coroa natural. E também é um marco da nossa ancestralidade, então eu gosto muito do meu cabelo, assim. Foi um processo bem doloroso, assim, mas não no sentido de me reconhecer enquanto uma mulher negra, mas sim de reconhecer o apagamento que eu sofri a vida toda a minha infância, todos os momentos que eu sempre alisei o cabelo, né? Então eu alisava o cabelo dos 11 aos 18, que foi quando eu comecei a fazer a minha transição capilar. E essa história, ela é meio que básica para nós que somos mulheres negras, que passa pela infância alisando o cabelo e não reconhecendo suas marcas enquanto negritude. E eu acho que depois que passou esse processo, que eu fui reconhecendo o meu cabelo como ele é, muita coisa mudou, porque eu senti minha força nos meus cachos, no formato do meu cabelo, né, nos traços que eu tenho. E tudo isso foi muito significativo para mim. Só que também foi triste ter percebido que demorou tanto tempo, né? E as dores que a gente sentia na infância começam a vir depois, quando a gente reconhece que aquilo foi dor de racismo.
preta, você já enfrentou experiências que eu, como uma jovem preta, possa vir a enfrentar? Poderia compartilhar algumas delas comigo? Todo adulto preto já foi uma criança preta. E ela já sofreu muito na infância com racismo. Quando a gente cresce, a gente se descobre uma pessoa preta. A gente não nasce sabendo uma pessoa preta. E às vezes parece meio bobo, né? Como não? É só você se olhar no espelho. Mas é que a construção de raça, ela é social. Então a gente entende que a sociedade nos enxerga diferente quando a gente cria a nossa conscientização racial. E muitas situações que eu passei na vida adulta, por exemplo, eu só entendi que era racismo quando eu me racializei. Quando eu entendi que eu era uma mulher preta. E na maioria das vezes, entender que eu era uma mulher preta era doloroso. Porque sempre me foi mostrado o lado da dor. Do racismo, do sentimento de não pertencimento, do sentimento de insuficiência, de mostrar que eu não seria capaz de conquistar ou de fazer qualquer coisa, de não poder exercer determinada fé. Mas eu entendi também que ser uma adulta preta não é só dor. A gente também tem beleza. Porque quando a gente conhece a nossa cultura, quando a gente entende da onde viemos, quando a gente começa a descobrir as nossas raízes, a gente entende que toda essa dor, ela vira resistência. E através da resistência, a gente encontra o afeto. Por isso que a gente sempre diz que quem tem nós é nós. A gente sempre tem uns aos outros. Porque uma pessoa preta, racializada, que tem a consciência racial, ela sempre vai acolher afetivamente outra pessoa preta. Porque a gente sabe de quais são as dificuldades. Eu queria poder te dizer que você vai encontrar só flores no seu caminho. Mas infelizmente eu não posso. Porque a gente ainda vive num país que é extremamente racista. Mas eu também quero te dizer que você vai encontrar flores. Porque você é uma jovem linda, com os traços lindos, com o cabelo lindo. E eu espero que você consiga se olhar no espelho e ver a beleza que você tem. Porque é essa certeza que vai fazer com que você enfrente todas as dificuldades que você passar quando você virar adulta.